Pronto, agora está gravando. Então, se a gente não intervir precoce nesse paciente, esse paciente vai evoluir com uma emergência lá no futuro, tá? Então, a gente saiu um pouquinho aí do escopo das emergências cardiovasculares para dar enfoque aí agora lá na prevenção, lá no início do tratamento do paciente e evitar que tenha problemas futuros aí. Ou até mesmo o paciente que já teve o evento e aí a gente possa minimizar os riscos dele aí e de novos eventos, tá? Então, dislipidemias é o nosso assunto de hoje. E para quem que eu devo dosar o exame de colesterol, o lipidograma, né? Então, para quem já assistiu à aula anterior, eu expliquei lá que todo paciente entre 17 e 21 anos de idade que vão ao teu consultório atrás de uma consulta de rotina, atrás de uma prevenção, pacientes nessa idade, entre 17 e 21 anos de idade, devem realizar pelo menos uma dosagem de lipidograma nessa faixa etária, tá? A partir dessa idade, se você dosou o lipidograma do paciente e não há nenhuma alteração no exame dele de lipidograma, nem de LDL, triglicerídeos, nada, a gente vai repetir aí, se for homem, quando ele tiver lá 35 anos de idade, e se for mulher, quando tiver 45 anos, tá? Caso haja alguma alteração no exame dele ali, quando ele dosou entre 17 e 21 anos, a gente repete mais precoce, né? Alguns meses ali, institui o tratamento que for preciso, tá? E, segundo a nossa diretriz brasileira de cardiologia, a diretriz de dislipidemia, diz que a gente não deve dosar em crianças ali abaixo de 2 anos, tá? Isso é um pouco controverso, tem outras diretrizes, outros locais que nos mostram que deve, sim, né, fazer a dosagem em crianças ali, mas a nossa diretriz brasileira institui ali que a partir de 10 anos, pelo menos uma vez, se a criança for ao consultório, fazer uma consulta de rotina, deve ser dosada ali para a gente ter uma ideia do basal dessa criança. A não ser que ela tenha um histórico de hipercolesterolemia familiar. Aí sim a gente tem que iniciar o rastreamento mais precoce. E aí uma grande dúvida, né? Quando a gente pede o exame do lipidograma, o paciente sempre pergunta: tem que fazer em jejum esse exame, doutor? Será que eu preciso fazer em jejum? Tá? Então essa é a grande dúvida. Na verdade não precisa, tá? Então isso aí já caiu, não é necessário fazer com jejum, tá? O exame do lipidograma. Estritamente em alguns casos a gente pede com jejum para ver alguma diferença, principalmente quando o triglicerídeos vem acima de 440. Tá? Então, se a gente pediu uma dosagem de lipidograma e o triglicerídeo dele veio acima de 440 e ele não colheu em jejum, é bom a gente repetir aquele exame ali em jejum, mas a variação entre o jejum e o paciente ter se alimentado, a variação é muito pouca, tá? Mas a recomendação é que se peça em jejum apenas quando o paciente tiver um triglicerídeo acima de 440, tá? E como que a gente calcula, né? Então, o LDL é o grande vilão, tá? É a nossa estrela aqui da aula de hoje, é o LDL, né? O colesterol ruim, né? O colesterol aí que vai nos causar prejuízo. Então, se vocês já viram no exame de colesterol lá, quando vocês pedem o lipidograma, ele vem escrito lá LDL calculado, tá? Por que que ele é calculado? Alguns lugares dosam direto o LDL, tá? Mas isso há muita variação de um laboratório para o outro, dependendo do kit do laboratório. Então, às vezes, o paciente no mesmo dia colhe em dois laboratórios diferentes, se fizer a medida direta, vem com alterações ali entre um e outro, uma variação, tá? Então, o ideal é que o LDL seja calculado, tá? E o colesterol, como que a gente calcula isso, tá? Então, o colesterol total, ele é igual ao LDL mais o HDL e mais o VLDL, tá? E o VLDL também, alguns locais calculam diretamente o LDL, mas caso o VLDL, mas caso não venha, né, o VLDL é o triglicerídeos dividido por 5, tá? Então, se a gente pegar lá, veio calculado o triglicerídeos, se a gente dividir por 5, é o valor do VLDL, tá? Então, a nossa fórmula para calcular o LDL, caso a gente não tenha o valor do LDL, ficaria dessa maneira, né? LDL mais o HDL mais o triglicerídeo dividido por 5, tá? Como a gente precisa calcular o LDL, a gente inverte ali no início, tá? Então, LDL fica igual, quando muda ali o local, né? Muda o sinal também. Então,
O LDL é igual ao colesterol total menos o HDL mais o triglicerídeo dividido por 5, tá? Isso eu estou dizendo porque para mostrar como que foi feita essa equação, tá? Que é a equação de Friedewald, que é a equação que usa para calcular o LDL nos exames laboratoriais, tá? Que ela é mais fidedigna e dá um resultado melhor do cálculo do LDL. Então, às vezes a gente fica bravo, não sei se vocês já pegaram em algum laboratório, que o laboratório não calcula o LDL, tá? Ele manda lá o colesterol, o triglicerídeo, o HDL, mas não manda o valor do LDL. Então, assim, se a gente souber calcular, dá para a gente ter ideia de quanto que está o LDL. Lá na minha clínica a gente faz alguns check-ups da Copel ali, e o médico da Copel nunca pede o LDL, tá? Ele sempre pede os outros exames aí, talvez para economizar lá do plano, eu não sei o que que é, mas nunca vem o LDL, então sempre tem que calcular o LDL para saber desses pacientes aí, tá? Mas 5 minutinhos aí a gente calcula sem problema nenhum, tá? E aí, essa fórmula de Friedewald não é boa para calcular, ela não serve para calcular caso o triglicerídeos venha acima de 400, tá? Então, ela é muito boa, fidedigna ali para calcular o LDL, quando o triglicerídeos vem abaixo de 400. Caso ele venha acima de 400, essa fórmula não serve para a gente calcular, tá? E aí, caso o triglicerídeos venha acima de 400, né, como que eu vou calcular? Então, a gente usa o não HDL. Então, acho que todo mundo já viu também lá no exame de sangue, do lipidograma, que vem aquela opção do não HDL, tá? E o que que é o não HDL? É o colesterol total menos o HDL, tá? Então, é o não HDL, é o colesterol total menos o HDL, tá? E aí a gente precisa classificar o paciente se ele é de baixo, intermediário, alto ou muito alto risco, tá? E existem valores de referência das metas do colesterol, tanto do colesterol, do HDL, triglicerídeos e o LDL, de acordo com a classificação de risco do paciente. Já vou mostrar como é que a gente calcula o risco do paciente, tá? Mas, basicamente, essa tabela eu coloquei para mostrar que não há muita diferença ó, quando a gente colhe em jejum ou sem o jejum lipidograma. Então, o colesterol total, ó, com jejum, o ideal é abaixo de 190, e sem jejum é a mesma coisa, ó, não muda. O HDL também, ó, acima de 40, e sem o jejum também acima de 40 é o desejado. Só o triglicerídeo que tem uma pequena variação, ó, com o jejum e sem o jejum. Então, se o paciente colher em jejum, o desejável é que fique abaixo de 150 e caso não tenha jejum, aí a meta sobe um pouquinho para 175. Já as outras moléculas aqui, todas se mantêm, tanto no jejum quanto sem o jejum, no mesmo valor, tá? E aí o paciente que é classificado como baixo risco cardiovascular, a meta do LDL que a gente quer para ele, que fique abaixo de 130, tá? Já no risco intermediário, a gente quer uma meta um pouquinho mais agressiva, ali abaixo de 100, o LDL dele. Caso seja alto risco, abaixo de 70. E o muito alto risco, abaixo de 50. Tá? Então, caso a gente venha triglicerídeo lá muito alto, a gente precisa usar o não HDL, ó. Então, o não HDL, o que que é? A mesma meta do LDL ali, mais 30, né? Então, se o baixo risco é o LDL, que seria 130 mais 30. Então, fica essa continha fácil aí para a gente decorar os valores de referência, tá? E aí que a gente vê bastante hoje em dia são esses pedidos aí de ApoA1 e ApoB, a dosagem dessas moléculas nos pacientes, tá? E aí a nossa diretriz recomenda que a gente deve dosar essas moléculas somente nos pacientes que têm história familiar de doença cardiovascular precoce. Então, o que que é a doença cardiovascular precoce? Quando aconteceu em parente de primeiro grau, então, primeiro, alguma doença cardiovascular, né? O que que é parente de primeiro grau? Pai, mãe e irmãos, tá? Então, se ocorreu o pai, mãe ou irmãos, alguma doença cardiovascular, em homem, se for abaixo de 55 anos, e caso for mulher, abaixo de 65 anos. Então, esse paciente tem uma história de doença cardiovascular precoce, aí tem a indicação da gente dosar a ApoA1 e a ApoB, tá? Ou em caso de hipercolesterolemia familiar, também quando o colesterol é muito alto, ali o LDL acima de 190, tá? Já o PCR ultrassensível também, que o pessoal pede bastante, a gente
usa o PCR sensível, ele é um marcador de inflamação, tá? Então, o que que ele nos diz? Que quando há uma alteração no PCR ultrassensível, que há alguma inflamação e aumenta o risco de aterosclerose desse paciente, tá? Então, caso o paciente seja de risco intermediário, a gente já vai aprender como é que calcula esse risco do paciente, a gente pode considerar dosar o PCR ultrassensível, e aí existem algumas referências, né? Caso esse PCR ultrassensível venha abaixo de 1, o paciente é de baixo risco cardiovascular. De moderado, entre 1 e 2, o PCR ultrassensível. Se vier entre 2 e 10, o paciente é de alto risco cardiovascular, então tem um alto risco de placa ateromatosa, e muito alto risco quando está acima de 10, mas aí há um risco maior ali de alguma causa inflamatória no organismo, tá? E para a gente calcular o risco cardiovascular, também como mostrei na aula de terça-feira lá, quem assistiu já viu essa calculadora, existe essa calculadora de estratificação de risco, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia também. Então, se a gente digitar lá no Google, calculadora de estratificação de risco cardiovascular, vai aparecer essa opção aqui da calculadora de 2020, que foi a última lançada, tá? E aí a gente vai seguindo um passo a passo aqui nela para poder classificar o nosso paciente, tá? Não toma muito tempo, é até rapidinho para calcular. Se alguém quiser acessar o QR Code dessa calculadora, é esse QR Code aí que está na tela, tá? Então a gente prossegue para a classificação do paciente, tá? Então a primeira pergunta que essa calculadora nos faz é se esse paciente tem presença de alguma doença aterosclerótica, tá? Pode ser coronária, cerebrovascular, pode ser uma doença vascular periférica, ou se tiver alguma obstrução acima de 50% em qualquer território arterial. Tá? Caso a gente responda sim para essa pergunta, o paciente já é classificado ali, ó, já mostra que o paciente já é de muito alto risco. Então, se ele tiver qualquer obstrução acima de 50% ou aterosclerose em algum território arterial, esse paciente já entra como alto risco, e aí a gente avalia que a meta do LDL para ele seria de abaixo de 50, tá? Então, abaixo de 50. E ela nos recomenda aqui qual o tratamento que eu devo usar para esse paciente. Então, a gente tem que usar as estatinas aqui de alta potência. Rosuva, Atorva ou alguma das estatinas aí junto com ezetimiba, tá? E reforçar mudança no estilo de vida desse paciente, tá? Então, se a gente olhar aqui em cima ainda desse quadrinho que ele nos mostra, ó, se o paciente não tem tratamento, a gente vai ter que usar a estatina de alta efetividade, né, de alta potência, porque a gente precisa reduzir o colesterol mais do que 50% do LDL dele, tá? Então, a gente precisa reduzir mais do que 50% do LDL, tá? E aí a gente olha esse asterisco, se a gente olhar embaixo aqui, ó, é independente do valor basal do LDL. Então, independente do que tenha no LDL dele, se ele for classificado como alto risco e não tem tratamento, ele não está usando nenhum tratamento, a gente precisa entrar com uma estatina de alta potência para reduzir pelo menos 50% daquele LDL dele, tá? E aí a gente avalia, ó, clica ali em reavaliação depois de 1 a 3 meses, e ela nos pergunta, depois de 3 meses que você reavaliou o paciente, se o LDL baixou de 50, porque a meta do paciente seria abaixo de 50 do LDL, tá? Então, caso tenha baixado, o paciente ali se mantém no muito alto risco, e a gente mantém com a medicação que foi é, orientada ali pela calculadora, tá? Por tempo indeterminado, sempre reforçar mudanças do estilo de vida, alimentação, atividade física, e a gente reavalia o paciente a cada 3 a 6 meses, tá? Caso não tenha baixado de 50, aí ela nos recomenda que use a dose máxima tolerada das estatinas. Então, a gente começa com uma dose mais baixa ali de Rosuva 20, por exemplo, ou Atorva 40, e aí, caso o paciente não atinja a meta ali nos primeiros 3 meses, a gente coloca a dose máxima que o paciente tolerar, tá? Ou associa alguma estatina dessa com ezetimiba. Sempre reforçar a mudança do estilo de vida e reavaliar o paciente a cada 3 ou 6 meses, tá? Então, voltando lá para a primeira pergunta, se a gente responder não, caso ele não tenha alguma doença dessa, aterosclerótica, tá? A próxima etapa é se o paciente é portador de diabetes tipo 1 ou 2, tá? Então, o paciente que é portador de diabetes, ele já entra automaticamente no risco intermediário cardiovascular. Então, vamos dizer que o paciente não tenha diabetes, tá?
Próxima etapa, se ele tem um LDL acima de 190, tá? Por quê? O LDL acima de 190 nos dá uma possibilidade de que esse paciente possa ter uma hipercolesterolemia familiar, tá? Então, um LDL muito alto ali, acima de 190, pode ser uma HF. Então, caso sim, esse paciente também já vai ser classificado lá para alto risco. Caso não, ela prossegue aí com as perguntas. Então, próxima etapa é ver se o paciente tem algum estratificador de risco, alguma condição de formação de placa em algum território arterial ali, tá? Se ele tem alguma aterosclerose subclínica, se o score de cálcio, caso tenha feito um score de cálcio, o score de cálcio seja acima de 100, caso tenha feito algum ultrassom de carótidas, por exemplo, e apareceu alguma plaquinha no ultrassom de carótidas, também é um estratificador de risco. Se fez, às vezes, alguma angiotoma e tem alguma placa aterosclerótica ali em algum território coronário, né? Ou aneurisma abdominal, ou caso esse paciente seja renal, com uma taxa de filtração baixa, ali abaixo de 60, esse paciente também já vai ser classificado direto para alto risco. Caso não, a gente prossegue com a investigação. Aí ele nos pede algumas informações ali, sexo, idade, a pressão do paciente, se fuma ou não, se já toma estatina e qual o valor do colesterol total e do HDL. Então a gente preenche essas informações aí na calculadora, certinho, já preenchi algumas ali para exemplificar, e aí ele nos diz que o paciente tem um risco intermediário. E aí, no risco intermediário, o paciente, a gente vê aqui a meta, vai para baixo de 100, tá? Então, se a gente lembra lá no exame do colesterol, vem escrito lá, paciente baixo risco abaixo de 130, intermediário abaixo de 100, e assim por diante, né? Então, risco intermediário, a meta do LDL é que fique abaixo de 100, tá? Se não tem nenhum tratamento, você vai usar uma estatina aqui de moderada potência e ele nos dá também algumas opções aqui de estatina de moderada potência. E também sempre reforçar mudança de estilo de vida, né? E aí a calculadora, essa calculadora é muito boa para a gente avaliar os pacientes que estão aqui na extremidade, ou paciente que é de baixo risco ou de muito alto risco. Daí a gente consegue determinar. Mas o grande problema é quando eu classifico o paciente aqui no risco intermediário, tá? Porque às vezes pode ter algum paciente de baixo risco que foi classificado ali como risco intermediário e na verdade ele não é um risco intermediário. Ou às vezes um paciente alto risco que também acabou caindo no intermediário ali por algum motivo, e aí a gente peca que daí é o grande problema, a gente deixar passar alguma coisa. Então, nesse paciente de risco intermediário, a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo na investigação com ele, tá? Porque ele pode ter alguma doença aterosclerótica subclínica, alguma doença de órgão-alvo ali subclínica, que a gente não conseguiu identificar. Então, no paciente que na calculadora, ele é classificado como risco intermediário. Esse paciente a gente precisa de alguns exames complementares para terminar a investigação dele, tá? E a nossa diretriz nos dá algumas ideias aqui, ó. Então, a gente pode pedir um ultrassom de carótidas para esse paciente, para ver se tem alguma presença de placa carotídea. Então, caso haja alguma placa em algum território arterial, né? Então, o paciente já é classificado, então, como alto risco, ele já sai do risco intermediário. Placa aterosclerótica aqui, ó, na coronária também, ou se ele tem algum aneurisma abdominal, então esse paciente já vai para o risco alto, né, ou muito alto. Pode dosar o score de cálcio, então o score de cálcio é um exame também muito bom, que usa pouca radiação, não precisa usar o contraste, né, diferente da angiotomo de coronários, que daí precisa usar o contraste. Na angiotomo de coronários também vem o score de cálcio ali, mas a gente pode pedir só o score de cálcio, que daí não precisa usar o contraste, tá? E aí, caso o score de cálcio desse paciente ali do risco intermediário venha acima de 100, ele também já entra como alto risco cardiovascular, tá? Nos pacientes diabéticos, aí a gente precisa ver se ele tem a presença de algum estratificador de risco, tá? Então, e outra coisa, no paciente diabético, esse score de cálcio aqui, que seria de 100 na população normal que não tem diabetes, no paciente diabético, o score de cálcio, se der acima de 10, já é classificado como alto risco cardiovascular, tá? E a calculadora nos dá quais são esses estratificadores de risco ali. Então, não precisa a gente decorar, né? Só fizer o cálculo ali pela calculadora certinho, ele vai nos dar quais são os estratificadores de risco
E se o paciente tem alguma doença aterosclerótica subclínica, também nos dá a ideia aqui do que tem que ser feito, tá? E o que que é o score de cálcio, né? Então, o score de cálcio é um exame aqui, uma tomografia, né, do coração, que avalia a presença de cálcio dentro das artérias ali, coronarianas, principalmente, tá? E o que que ele faz? Ele compara a densidade do osso, aqui ele considera como 100% a densidade do osso, e compara com o cálcio que tem lá dentro da artéria. E aí nos dá umas medidas em Agatston, né? Acho que é o nome. E nos dá essa medida, tá? E aí a gente classifica o paciente ali de acordo com o score de cálcio dele, tá? E aí essa calculadora, a gente vai conseguir classificar o paciente em baixo risco, intermediário risco, né? Olha que a diferença aqui do baixo para o intermediário, as medicações aqui são as mesmas orientadas, ó. Só muda mesmo a meta do LDL. Então, o LDL no baixo risco é abaixo de 130 e no risco intermediário a gente precisa de uma meta um pouquinho mais agressiva, que seria abaixo de 100, manter o LDL desse paciente, tá? No alto risco e no muito alto risco, a meta já fica um pouquinho mais restrita, abaixo de 70 no alto risco e abaixo de 50 no muito alto risco. Então, assim, às vezes toma um tempinho a gente fazer isso aí no consultório com o paciente, mas é muito bom que nos orienta bem, a gente consegue classificar muito bem o paciente e oferecer o melhor tratamento para ele possível, tá? E aí, como isso toma algum tempo, muita gente não faz, acaba não fazendo isso daí no consultório, e foi visto que, como o pessoal acaba deixando passar isso aí justamente pelo trabalho de abrir a calculadora ali e de fazer, né? Então, foi feito um estudo aqui, um artigo que saiu agora em fevereiro desse ano, ó, de 2025, no Jornal Europeu, que avaliou uma outra, de acordo com vários trials, como classificar o paciente se ele deve usar estatina ou não, tá? Então, o que que esse artigo aí que saiu agora em 2025 nos propõe? Que se o paciente tiver uma idade entre 40 e 70 anos e o LDL dele for acima de 120, esse paciente já deve usar estatina, tá? Então, fica mais fácil da gente tratar o paciente assim, né? Sem abrir toda aquela calculadora, preencher todos aqueles dados ali. Então, entre 40 e 70 anos, LDL acima de 120, já deve usar estatina, tá? Se ele tem entre 55 e 80 anos e o LDL seja acima de 70, tá? Porém, tem que ter algum fator de risco associado, ou tabagismo, ou diabetes, ou hipertensão, né? Algum score de cálcio aumentado, alguma placa carotídea, algum outro fator de risco. Então, se ele tiver entre 55 e 80, com o LDL acima de 70, mais fatores de risco, de acordo com os trials que foram avaliados, esse paciente também merece iniciar com uma estatina aí de moderada potência, tá? E se o paciente estiver fora do alvo, né? Eu prescrevo a estatina já direto para o paciente, então lá dosei a estatina e vi que ele está fora do alvo, né? Que precisa do LDL. Será que eu já entro direto com estatina? Então, ó, também na diretriz ali, peguei esse fluxograma aqui lá do Cardio Papers, mas ele que está bem resumidinho, mas então no paciente de baixo risco, às vezes a gente não precisa entrar diretamente com estatina. A gente pode propor para o paciente uma mudança do estilo de vida ali por 6 meses e reavaliá-lo depois de 6 meses. Então não precisa entrar diretamente com uma estatina para ele, tá? Pacientes são muito resistentes à medicação, né? Não querem tomar medicação. Então, geralmente, só que dificilmente vão mudar o estilo de vida, né? Então, melhorar a alimentação, atividade física e etc. No risco intermediário, pode propor também uma mudança de estilo de vida por 3 meses, e caso ele não mude e não melhore, e não atinja a meta que precisa, aí a gente entra com estatina. E já no paciente de risco alto ou muito alto, a gente já vai direto para a estatina com mudança do estilo de vida. Então, mudança do estilo de vida sempre é proposto para esses pacientes, e no muito alto risco e no risco alto, a gente já entra com estatina direto. E o LDL, né? Então, já foram feitos vários trabalhos, vários estudos aí, tentando demonstrar que quanto maior o LDL, maior a proteção cardiovascular para o paciente, tá? E nenhum trabalho foi positivo.
Então, foi visto que metas de HDL muito altas ali para prevenir o risco cardiovascular não tem benefício, tá? A meta do LDL ali, do HDL, desculpa, é acima de 40, que é o que está proposto ali pela diretriz, mas valores acima disso ou medicações que visam aumentar o HDL não reduz o risco cardiovascular. Então, não existe uma meta aí pré-estabelecida para redução de morte cardiovascular com o aumento do HDL, tá? Já nos triglicerídeos, quando o triglicerídeo está acima de 500, a gente entra com o tratamento já, que são os fibrados, que a gente já vai ver mais para frente, mas não para reduzir o risco cardiovascular, mas para reduzir o risco de pancreatite, tá? Então, quando a gente entra com o tratamento ali num paciente que tem uma hipertrigliceridemia acima de 500, a gente está visando reduzir o risco de pancreatite e não o risco cardiovascular. E aí a gente precisa propor o tratamento não farmacológico para esse paciente. Então a gente vai entrar com uma estatina em algum momento, mas primeiro a gente tem que orientar ali a mudança do estilo de vida dele, propor um tratamento não farmacológico. E aí esse disquinho aqui, que é da American Heart, eu também mostrei esse disquinho aqui na aula anterior, é um mnemônico para a gente interromper aquele contínuo cardiovascular, né? Para interromper ali a lesão de órgão-alvo do paciente. Então, existem várias medidas aí, o mnemônico é A, B, C, C, D, D, E, né? E aí a gente vai instituindo todas essas medidas lá na prevenção primária, né? E aí, aqui no tratamento não farmacológico do paciente com dislipidemia, a gente vai propor aqui o D, né, de dieta, e o E de exercício físico para esse paciente, tá? Então, entra nesse disquinho aqui também do American Heart, tá? Orientar ali, então, na alimentação, que gorduras trans têm que ser totalmente retiradas, né? Então, fast foods, batata frita, salgadinhos, etc, tá? Gorduras saturadas, que é a gordura que tem lá na carne, né? Então, limitar a menos do que 10% do valor calórico total, se o paciente for saudável, e abaixo de 7% se tiver hipercolesterolemia, tá? As gorduras monoinsaturadas, que é o azeite de oliva, né? Então, o azeite de oliva tem que ser o extra virgem, tem que compor pelo menos 15% do valor calórico total. E as gorduras poliinsaturadas, ali, ômega 3 e ômega 6, estão presentes ali nos peixes de águas profundas, em alguns grãos de oleaginosas, também tem que ser incentivado na dieta do paciente. Os exercícios físicos, então, qual que é o benefício? Ele aumenta o HDL, tá? Reduz os triglicerídeos e melhora a qualidade do LDL, ele não baixa o LDL. Então, a gente vai ver que o paciente reclama para você que está fazendo um monte de atividade física e o colesterol dele não abaixa. Mas o LDL ele não, realmente não baixa com atividade física, ele melhora a qualidade da molécula ali, mas não melhora, não abaixa o valor do LDL. Reduz triglicerídeos e aumenta o HDL, tá? Esse é no exercício físico, tá? E o que que a gente precisa orientar o paciente? Quais são as medidas para reduzir os triglicerídeos? Então, a primeira coisa, perder peso, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, né? Então, a gente vai ver que o álcool, ele aumenta o triglicerídeos, né? Em algum momento ele também melhora ali a saúde cardiovascular, mas a gente não deve orientar o paciente a ingerir bebida, né? Então, se o paciente já faz uma ingestão de vinho ali diariamente, uma tacinha, a gente mantém do mesmo jeito. Mas, caso o paciente tenha um triglicerídeo elevado, a gente pede para o paciente cessar o uso de bebida alcoólica, tá? Reduzir a ingestão de doces, né, de açúcares simples ali, que também vão aumentar bastante os triglicerídeos. Substituir a gordura saturada por insaturada e sempre orientar o exercício físico para esse paciente que vai baixar o triglicerídeos, tá? E aí, propriamente dito agora, a gente vai entrar no tratamento farmacológico, né? Que é o que mais nos gera dúvida, né, no tratamento do paciente. Como é que a gente vai fazer, tá? Então, existe essa meta-análise, que avaliou ali mais de 170 mil participantes ali, que analisou 26 trials diferentes, que é do CTT, né, o Cholesterol Treatment Trials, né, que ele avaliou, mostrou, assim, uma redução de mortalidade por todas as causas nos pacientes que baixam o LDL, né, que usam estatina. Por quê? Até agora, saiu em alguns lugares aí, em algumas publicações, o pessoal levando desinformação aí, né? Que
as estatinas aí é porque a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro, que não melhora qualidade de vida, não melhora mortalidade, né? Então, existe esse trial aí com mais de 170 mil participantes que mostrou que é assim. Quando você reduz ali pelo menos 40 miligramas por decilitro de LDL, você reduz a mortalidade total dos pacientes em 10%, tá? E isso é um valor muito significativo. E aí, como que a gente classifica, então, as estatinas, né, de acordo com a potência delas? Então, existem as estatinas de baixa potência, de moderada potência e de alta potência, tá? Então, a baixa potência, ela vai reduzir o LDL ali em pelo menos 30%, tá? Um pouquinho abaixo de 30%. E é a simvastatina, de 10 miligramas, a pravastatina, pitavastatina, fluvastatina e lovastatina, tá? São as estatinas de baixa potência que vão reduzir em até 30%, tá? As de moderada potência, aí são essas mesmas drogas ali de baixa potência, mas porém com umas dosagens maiores, por exemplo, simvastatina de 20, de 40 miligramas, tá? Pitavastatina de 2 miligramas, então são essas mesmas drogas aí, mas com uma dosagem um pouquinho maior. E as estatinas de alta potência, que a gente tem como os representantes aí dessa classe a atorvastatina, vai de 40 a 80 miligramas, e a rosuvastatina de 20 a 40 miligramas, tá? A gente pode associar a simvastatina de 40 com o ezetimibe de 10 miligramas, e aí ela vira ali também uma estatina de alta potência, tá? A meta dessas estatinas de alta potência são reduzir o LDL em pelo menos 50% ali, tá bom? E daí se a gente olhar lá pela calculadora cardiovascular, no paciente de alto risco e muito alto risco, ela nos propõe que o LDL seja baixado pelo menos 50%, independente do valor do LDL, se o paciente não tiver tratamento. Então, naquele paciente, a gente tem que entrar com uma estatina de alta potência. E como que eu escolho, né? Então, paciente de alto ou muito alto risco, é a estatina de alta potência. É bem óbvio isso, né? Paciente de moderado risco ou risco intermediário, lá a gente vai entrar pelo menos com uma estatina de moderada potência. E lembrar que a gente não vê mais isso hoje em dia, simvastatina, pessoal usando 80 miligramas de simvastatina, tá? Mas antigamente se via bastante pacientes chegando com essa dosagem de 80 miligramas de simvastatina, tá? Isso hoje em dia está proscrito, aumenta muito o risco de miopatia, né, de rabdomiólise, etc. Então, simvastatina de 80 miligramas está proscrito. Então, e aí, o grande problema das estatinas, né? Então, a gente começa uma estatina para o paciente, e aí ele retorna depois de uns dias dizendo que está com dor no corpo, está com dor nas pernas, dor nos braços, principalmente em grandes grupos musculares, ali dos membros superiores e membros inferiores, tá? E existe uma diferença, né, de mialgia, que seria a dor muscular, tá? Com a miopatia, que é o principal efeito colateral aí das estatinas. Então, miopatia é a parte ali, tem dor muscular também, mas o paciente às vezes pode referir uma fraqueza. Então, ó, às vezes eu vou levantar da cadeira, eu sinto uma fraqueza nas pernas, depois que o senhor colocou essa medicação para mim. Então, o paciente vai conseguir te dizer isso daí. Ele vai perceber que foi a partir do momento que ele começou aquela medicação, ele começou a ter alguns sintomas, tá? Então, miopatia é quando há uma lesão muscular ali, né? E aí a gente consegue definir ali, ter uma ideia, pelo menos não certo, né? Se aquela dor que o paciente está sentindo, se aquele sintoma que ele está sentindo, que se é provável que seja por conta da estatina ou se é improvável, tá? Então, por exemplo, de acordo com a distribuição, caso seja simétrico, né? Então, dos dois membros, nas pernas, por exemplo, nas coxas, então as duas coxas estão doendo. Se for simétrico, provavelmente seja uma miopatia, tá? Caso seja assimétrico, não, é um lugar só que está doendo, improvável que seja. Não que seja impossível, pode ser que seja improvável, tá? A localização, se for de grandes grupos musculares, membros superiores, membros inferiores, então, ó, quadríceps, né, bíceps, tríceps, grandes grupos musculares, é provável que seja um efeito colateral da estatina, que é a miopatia. Algum pequeno grupo muscular, uma dorzinha localizada num grupo pequeno de músculo, é improvável que seja. Outra característica, dor, cãibra, fraqueza, é provável que seja. E se o paciente fala, não, estou formigando meu membro, a dor às vezes é articular, né? Porque a estatina vai causar lesão muscular, não na articulação. Então, a dor articular também não fala muito a favor
de ser miopatia induzida por estatina. E uma outra coisa que fala a favor que seja provável é que quando o paciente iniciou a medicação, nas primeiras 4 semanas ele já iniciou os sintomas. Então, se os sintomas iniciarem nas primeiras 4 semanas após o uso da estatina, é provável que seja o efeito da estatina, tá? E aí você pode fazer o teste, você suspende a estatina e espera 4 semanas. Se essa dor melhorar após você suspender a estatina nas primeiras 4 semanas, então é provável que seja a dor por conta da estatina. E se você reintroduzir a estatina e a dor reaparecer nas primeiras 4 semanas, também é possível que seja por conta da estatina, tá? Então dá para a gente ter uma ideia aí, de acordo com essas características, se seria provável ou não a causa da dor do paciente. Então, ó, e lembrando que a miopatia ali é provável ou improvável que eu mostrei, tá? Mas a miopatia pode acontecer, às vezes, até anos depois que o paciente está usando. Então, assim como o paciente pode desenvolver uma reação alérgica anos depois de alguma medicação, ou do camarão, por exemplo, a miopatia também ele pode desenvolver anos depois do início da medicação, tá? E existe uma combinação, essa genfibrosila quase não se usa mais, né? Eu nunca vi, pelo menos ninguém usando genfibrosila, tá? Mas é uma questão que cai muito em prova de título de cardiologia, todo ano cai essa questão, né? É uma combinação aqui proscrita, né? Não pode ser usada, é classe 3, você usar estatina, alguma estatina junto com genfibrosila. Isso aqui aumenta muito o risco de lesão muscular, de rabdomiólise, tá? Então essa prescrição aqui de alguma estatina com genfibrosila não deve ser usada, né? Mas eu nem vejo, nunca nem vi ninguém usando genfibrosila, tá? Que é um fibrato para baixar o triglicerídeos, tá? Então, caso o paciente tenha a miopatia, né, o que que eu devo fazer? Então, ó, tá usando estatina, começou a reclamar ali de dor muscular. Então, você vai ver se os sintomas que ele está sentindo são sintomas toleráveis, né? E aí vai dosar CPK do paciente. Caso a CPK venha abaixo de 7 vezes o limite da normalidade, a gente reduz a dose ou tenta trocar por outra estatina, né? Alguma estatina que age em outro sítio diferente daquela estatina que você está usando. É, e se o sintoma é intolerável, se o paciente não está tolerando mais os sintomas de dor, está restringindo o paciente das atividades dele, e você dosar a CPK, ela vier acima de 7 vezes o limite superior da normalidade, a gente tem que suspender a estatina e monitorizar o CPK ali até ele baixar, hidratar o paciente, etc, né? Então, porque aí pode acontecer justamente isso, né? Se acontecer uma rabdomiólise ou essa miosite necrotizante autoimune, tá? Então, se acontecer isso, tá, está contraindicado qualquer estatina para esse paciente. Então, usou estatina, o paciente fez uma rabdomiólise, o paciente está contraindicado a usar estatina. E essa combinação a gente vê muito, principalmente aí no SUS, né? Paciente usando simvastatina com lodipino. Então, a dose máxima, se o paciente estiver usando amlodipino e simvastatina, a dose máxima tolerada da simvastatina é de 20 miligramas, tá? Porque o amlodipino, ele aumenta o nível sérico da simvastatina. Então, se o paciente, essa combinação a gente vê muito no SUS, principalmente, né? Usando simvastatina e amlodipino. Então, caso tenha essa combinação, no máximo 20 miligramas de simvastatina. Uma outra coisa que existem alguns relatos aí de usar coenzima Q10 ou vitamina D para tratar essas mialgias aí por estatina ou prevenir, né, a diretriz de dislipidemias também nos diz isso aí, é classe 3, tá? Não é recomendado usar coenzima Q10 ou vitamina D para prevenir ou tratar mialgias por estatinas. E outros efeitos colaterais que podem acontecer aí por conta das estatinas, né? Então, diabetes aumenta um pouquinho o risco, é mínimo, tá? Você não vai deixar de tratar uma dislipidemia do paciente porque vai aumentar o risco dele ter diabetes, que é um risco muito baixo, né? Então, você vai, às vezes, deixar de tratar um problema iminente ali do paciente ter um infarto, um AVC por conta de uma aterosclerose, por conta desse risco mínimo de diabetes aí, tá?
Risco de demência não aumenta, então já foi publicado em alguns locais aí a desinformação também de que aumenta o risco de demência, tá? Não aumenta. Hepatopatia é raro acontecer, mas pode ser que aconteça, tá? Então, não precisa, quando você vai iniciar, não precisa dosar de rotina nos pacientes TGO e TGP, não precisa dosar as transaminases, tá? Caso o paciente tenha algum histórico de alguma hepatopatia, daí é ideal que você faça a dosagem e acompanhe quando você for iniciar a estatina para esse paciente, tá? O AVCH teve apenas um estudo, que foi um braço de um estudo grande, tá? Que mostrou que existe um risco ali de AVCH caso o paciente tenha um AVC isquêmico prévio, tá? Então, também existe esse relato aí, mas foi um estudo só que mostrou isso daí. E ruptura de tendão de Aquiles também não aumenta esse risco, tá? E quando que eu devo repetir? Então, eu iniciei a medicação para o paciente. Então, o paciente estava fora do alvo, fora da meta. Iniciei a estatina para o paciente. Quando que eu devo repetir esse perfil lipídico dele, né? Então, a gente tem que aguardar o tratamento do paciente pelo menos 4 a 6 semanas, um mês e meio ali, para depois a gente repetir o lipidograma. Então, não adianta iniciar a medicação, semana que vem já pedir o lipidograma de novo, tá? Não vai mudar. Pelo menos 4 a 6 semanas a gente tem que esperar para dosar de novo o perfil lipídico, tá? E se o paciente às vezes não tolera uma estatina, existem outras opções que a gente pode usar, tá? Uma delas é a, a ezetimiba, tá? O que que ela faz? Ela age ali na borda em escova do intestino, tá? Absorvendo ali a molécula do LDL, tá? Então, a ezetimiba vai agir lá no intestino. Diferente das estatinas que agem lá no hepatócito, que a estatina faz? Então, lá no hepatócito, tem um receptor de LDL na membrana do hepatócito, que ele pega a molécula de LDL do sangue e joga para dentro do hepatócito, então tirando aquele LDL do sangue do paciente, tá? E aí aquele LDL dentro do hepatócito ali vai ser metabolizado, tá? Então, a estatina age ali. Já a ezetimiba vai agir lá no intestino do paciente, tá? Então, lá em outro local, não é mais lá dentro do fígado, né? Não. E se o paciente tem alguma intolerância à estatina, você pode usar essa opção aí de usar a ezetimiba, tá? Tem esse estudo aqui do uso da estatina, né, em pacientes com síndrome coronariana, que reduziu também o risco ali cardiovascular do paciente, pode ser feito o uso também no paciente com prevenção secundária, tá? E quando que a gente usa a ezetimiba? Quando a gente não atingir a meta do LDL com a dose máxima da estatina que o paciente tolerar. Então, a gente já está, às vezes, numa dose de atorvastatina de 80 miligramas, e o paciente ainda não está no alvo, na meta do LDL que precisa atingir, aí a gente pode associar uma ezetimiba. Ou, às vezes, ele tolerou só ali 20 de Rosuva, não, tentou aumentar para 40, não tolerou, a gente volta para 20 e associa uma ezetimiba para tentar atingir a meta, tá? Então, a gente pode usar, então, de forma isolada, quando o paciente tem alguma contraindicação ao uso de estatina, ou associada à estatina para aumentar a potência daquela estatina, tá? Existe essa novidade, né, que saiu, que foi aprovado agora pela Anvisa, que é o Nusted, né, que é esse ácido bempedóico, tá? O ácido bempedóico foi feito essa publicação aqui no New England, né, já é uma medicação que já existe lá fora, mas agora foi aprovado pela Anvisa aqui no Brasil, é uma outra opção que a gente tem para usar. Então, esse artigo mostrou que o ácido bempedóico foi usado ali em 180 miligramas versus o placebo. Foi um estudo que avaliou ali 13.900 pacientes com doença cardiovascular e alto risco. Todos esses pacientes eram intolerantes à estatina, tá? E aí usaram esse ácido bempedóico e mostrou uma redução de 13% nos eventos cardiovasculares maiores, tá? E redução de 23% nos eventos de infarto, tá? Então, a medicação, uma escolha que a gente tem agora para usar nos pacientes também que são intolerantes à estatina, tá? Essa apresentação que é o Nustendi, ele vem o ácido bempedóico de 180 miligramas junto com ezetimiba de 10 miligramas, tá?
e ele tem uma redução de aproximadamente 40% do LDL. Então, é uma boa opção aí que a gente tem disponível agora para usar também, tá? Em gestantes e lactantes, a gente não pode usar estatina, tá? Pelos riscos ali. Então, existe essa classe das resinas, que é a única classe ali de hipolipemiante que a gente consegue usar nas gestantes, que são as resinas. E o único representante dessa classe que a gente tem aqui no Brasil é a colestiramina, tá? E ela fica limitada ali ao intestino, tá? E ela diminui a reabsorção ali dos ácidos biliares do intestino. Então, vai diminuir também o LDL. Só que ele pode diminuir também a absorção das vitaminas ali lipossolúveis, A, D e K, tá? Então, gestante, a única opção que a gente tem para usar é a colestiramina. Então, como que a gente atinge a meta de LDL na doença coronariana, no paciente com doença arterial coronariana, tá? Então, a gente vai usar uma estatina de alta potência, pode associar com mesetimiba. Caso isso não resolva, então o paciente já está usando dose máxima tolerada de uma estatina. Você associou ezetimiba e o paciente é alto risco cardiovascular, já teve infarto, já teve AVC e etc. Não atingiu o alvo, que seria abaixo de 50 do LDL, então, existe essa outra classe, que são os inibidores de PCSK9, tá? Essa outra classe, ela promete ali reduzir pelo menos 50% do LDL do paciente. Então, se o paciente já está usando, está lá independente do valor que esteja o LDL dele, você começou a usar o PCSK9, vai baixar pelo menos 50%, tá? E o que é o PCSK9? O PCSK9 é uma molécula, um anticorpo monoclonal, que ele inativa aquele receptor que fica na membrana do hepatócito. Então, quando aquele receptor que tem na membrana do hepatócito, que fica tirando as moléculas de LDL do sangue e levando para dentro do fígado, quando esse receptor vai para dentro do hepatócito, esse PCSK9 vai lá e engloba esse receptor e inativa ele, tá? Então, ficam mais moléculas de LDL no sangue. Então, os inibidores de PCSK9 vão se acoplar a esses anticorpos ali e inibir que aconteça, evitar que aconteça essa inibição dos receptores de LDL, tá? E na hipertrigliceridemia, fibrato é o que a gente tem, é a primeira escolha, né? Existem outras opções, mas o fibrato é a primeira escolha. E a gente só vai iniciar o tratamento da hipertrigliceridemia quando o triglicerídeo estiver acima de 500, tá? Justamente pelo que eu falei no início da aula, que é para reduzir o risco de pancreatite, tá? Para diminuir o risco de pancreatite, não para reduzir o risco cardiovascular, tá? Justamente por conta disso daí. E aí a gente tem várias opções de fibrato, tá? Que a gente pode usar. Tem o bezafibrato, o genfibrosila, né? Que foi o que eu falei que não deve ser associado à estatina, tá? Metofibrato, fenofibrato, ciprofibrato. Então, o que a gente mais tem disponível, que a gente mais conhece ali é o fenofibrato e ciprofibrato, né? E pode ver que a redução do triglicerídeos, independente de qualquer uma das medicações e da dose delas, a redução dos triglicerídeos ali vão variar, vai ser a mesma entre todas as medicações, tá? Então não há muita alteração se a gente, não há alteração nenhuma, na verdade, se a gente mudar de uma droga para outra, caso o paciente não esteja reduzindo o triglicerídeo com aquela dose que você colocou para ele, tá? Então, se o paciente está lá com triglicerídeo acima de 500, você iniciou o fibrato ali, um ciprofibrato, por exemplo, e não houve melhora, não baixou aquele triglicerídeo do paciente, a gente tem a opção dessas duas moléculas aí para a gente associar também ao fibrato. Uma delas é o ômega 3 e a outra é o ácido nicotínico. O ácido nicotínico eu mesmo nunca usei, difícil ver alguém usando, tá? O que mais a gente tem conhecimento aí e usa no dia a dia seria o ômega 3, tá? Então, o ômega 3 ele ajuda a reduzir ali pelo menos 30% do triglicerídeo do paciente que já está usando um fibrato também, tá? E o que que o ômega 3 faz, né? Então, no metabolismo lipídico, ele baixa o LDL, aumenta o HDL e reduz o triglicerídeo, tá? Melhora a resistência insulínica, reduz a pressão arterial, tá? É um anti-inflamatório, melhora a função endotelial e dá mais energia para o miocárdio. Então, a gente viu lá na aula passada também, que eu falei,
que ômega 3 é uma das indicações no paciente com insuficiência cardíaca, tá? Em classe funcional entre 2 e 4, é uma das indicações a gente usar ômega 3 nesses pacientes, porque o miócito usa de ácidos graxos ali para a tua função energética, né? Então, o ômega 3 vai melhorar a energia do miocárdio, tá bom? E aí, se a gente for lá na farmácia comprar, a gente vai ver que o ômega 3 vem com essas duas moléculas, o EPA e o DHA, tá? E aí foi feito um estudo, esse Reduce IT, foi publicado lá no New England de 2019, que testou o uso da molécula isolada do EPA, tá? Em pacientes que tinham alto risco cardiovascular, né? Diabetes, mais fator de risco ou alguma doença cardiovascular. Foi dosado, aliás, foi testado esses pacientes aí usando a molécula isolada do EPA, que seria essa medicação aqui, o Vascepa, tá? Na dose de 4 gramas por dia. Então, só o uso do EPA, né? Esses pacientes já haviam sido tratados com estatinas, tá? O LDL estava em torno de 40 até 100 desses pacientes de alto risco, com diabetes ou doença cardiovascular, e ainda existia um risco residual, existia um risco, um triglicéridos ali abaixo de 500, mas ainda era um triglicerídeo aumentado, tá? Nos pacientes que usaram essa molécula, houve uma redução do risco relativo ali em 22% do endpoint composto. E em morte cardiovascular, reduziu 17% o risco relativo, tá? Então, é uma molécula também muito boa para a gente usar, porém, ainda não tem disponível aqui no Brasil. Então, a gente vai considerar o ômega 3 em pacientes portadores de hipertrigliceridemia, de alto risco, né? Tiver diabetes ou fator de risco, ou mais fator de risco, ou doença cardiovascular. Naqueles pacientes com insuficiência cardíaca, então, a gente deve considerar também, aí é a molécula do EPA com DHA, tá? Então, nos pacientes com insuficiência cardíaca, entre classe funcional 2 e 4, considerar o uso do ômega 3. E naqueles pacientes que não comem peixe na dieta, porque a recomendação é de que se ingira que o peixe seja a principal proteína da nossa dieta pelo menos 2 vezes na semana, tá? Então, ó, pelo menos 2 refeições por semana, o peixe deve ser a principal fonte de proteína. Então, a gente deve, nos pacientes que não comem peixe ali pelo menos 2 vezes por semana, também tem que ser orientado o uso do ômega 3, tá bom, pessoal? Então, esse essa foi a nossa aulinha hoje de dislipidemia, um pouquinho mais rápida, né? Mas com assuntos aí bem relevantes para a nossa prática clínica, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, puder colocar no chat aí, a gente tenta responder. Obrigado, pessoal. Nada de dúvidas. É um assunto aí bem batido, né? Bem comum, principalmente quem faz consultório aí, posto de saúde, atendimento em unidade de saúde, atenção primária. E aí é importante a gente ter algumas noções aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí que eu possa responder. Então, muito obrigado, pessoal. Agradeço aí a atenção de todo mundo nessa quinta-feira à noite e vou encerrar então a nossa aula. Obrigado e até logo.